encarnados e desencarnados também, aos nossos irmãos nos acompanhando nas redes sociais, através do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Como de praxe, né, a gente sempre gosta de lembrar a questão para desligar os celulares ou colocar no modo avião, tá? Para que os barulhos do celular não venham atrapalhar a nossa concentração, tá bom? E também é um momento de prece, né, para estar em silêncio, né? Não, lembrando também da questão dos lanches que a gente tem ali para venda, a nossa livraria também. Aí, no caso, a gente fortalece o nosso corpo físico e fortalece o espírito também, através das leituras dos bons livros, né, que temos ali para ser vendidos, né. E também a gente lembra, né, que além desses lanches, hoje a gente tem o nosso festival de massas, né, isso, a Rose que está lembrando a gente ali. E o bazar também, né, que está sendo ali apresentado hoje. Todos esses para a gente arrecadar aqui fundos para a gente continuar mantendo aqui a nossa instituição aberta, né, com a graça de Deus. E assim, lembrando, né, os ingressos para o Festival de Massas está sendo vendido ali fora agora e também depois da palestra, tá? Para quem se interessar, que ainda não adquiriu seu ingresso, para quem quer adquirir mais, então fiquem à vontade. Lembrando também da arrecadação, que a gente continua sempre, né? Sempre mantendo essa campanha permanente de arrecadar rações para os pets. Quem se sentir tocado, todo sábado a gente está aqui recebendo a sua doação, né? Pode ser 1 quilo, pode ser um saco de 20 quilos, fique à vontade, né? Os nossos irmãozinhos menores ficam muito gratos, né? A gente repassa tudo lá para a Associação de Protetores dos Animais de Piripiri, tá? E também a arrecadação também de alimentos, né, para a Associação de Catadores, né? A gente também fica aqui como um ponto de coleta também dessa alimentação, tá? E para recordar ainda as pessoas que estão em tratamento espiritual, né, que estão com tratamento de passe, lembrar de colocar o xizinho ali na recepção, né, de quem está vindo hoje, tomando mais um passe, tá? E o atendimento fraterno, também que a gente sempre tem todos os sábados, estamos aqui, começa a meia hora antes, né, 4h30 já começa o atendimento fraterno, quem se interessar, colocar o nome, se não deu para colocar hoje, na próxima semana pode fazer esse agendamento, tá bom? E a gente vai fazer a leitura aqui do Minutos de Sabedoria, né, do Carlos Torres Pastorino. Vamos ver aqui qual o capítulo, 147. A cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude sem interferir. Não imponha seu ponto de vista quando ajuda alguém. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então, coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos direito de interferir na vida de ninguém. Então, elevando nossos pensamentos a Deus, com essas palavras, Torres Pastorino, fechemos nossos olhos, que assim desejar, e assim nos conectemos à espiritualidade superior aqui da Casa Sheila, a equipe espiritual bendita, Dr. Bezerra de Menezes, que se encontra aqui nesse momento, e que possamos assim estar de coração e mente aberto às palavras do Cristo, que serão ditas aqui para nós através da nossa irmã Tamires, e que assim possamos, ao acolher essa palavra, essa semente que será plantada em nossos corações, que a gente possa cooperar com os nossos irmãos, repassando, não só através de palavras, mas através de nossas ações, dando o exemplo do Cristo em nós para os nossos irmãos, através da caridade, para com esses irmãos, assim como Cristo entendia. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, equipe bendita de Sheila, fica conosco hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Márcia. Boa tarde a todos. Com muita alegria que eu retorno a esse momento, essa casa não, que eu estou aqui todo dia, né? Que eu tenho a oportunidade de estar, mas que eu retorno
a esse lugar de partilhar com vocês um pouco dos conhecimentos que recebo através dos estudos que realizo, para aqui conversar com vocês nessa casa sobre os temas que me são pedidos. Hoje a missão é grande, porque eu não tenho mérito para falar de Dr. Bezerra de Menezes. Eu não tenho condições de falar de um espírito que eu não consigo chegar nem à pontinha do dedo da unha do pé. Mas, estudando um pouquinho sobre ele e recebendo aqui nessa casa hoje as energias benditas dos espíritos amigos que me acompanham, trabalho com o Dr. Bezerra, percebo da importância de falar desse espírito, da sua vida, dos seus feitos, para que os nossos corações sejam também curados. Assim como ele fez em toda a sua vida, se dedicando ao apostolado da medicina, porque para ele ser médico não era, como para a maioria de nós, apenas o exercício de uma ciência que está ali a postos a curar o corpo físico. Ele utilizava-se da medicina para curar também, tal qual fez o Cristo, a alma. Sabendo da importância dos seus conhecimentos, especialmente aqueles mais simples, aqueles que não tinham como pagar, por exemplo, uma consulta médica ou até mesmo medicamentos. Ele dedicou toda a sua vida a ajudar os pobres, a ajudar os necessitados, a curar, como falei, não só o corpo, mas a alma daqueles que ele teve a oportunidade de encontrar na Terra. Então é com essa introdução que nós compreendemos um pouco a respeito de quem é Bezerra de Menezes para nós espíritas. Por quê? Além de tudo isso, além de toda a sua vivência, de toda a sua sublime vivência, ele também traz para nós a consolidação da doutrina espírita no Brasil, da forma como nós compreendemos hoje. Antes, a época de Dr. Bezerra de Menezes, ele que nasceu em 1831, só que ele só conhece a doutrina espírita, assim como Kardec, a gente tem algumas coincidências, né? Aos 50 anos de idade, Kardec conhece a doutrina espírita, aos 50 anos de idade, Dr. Bezerra de Menezes conhece a doutrina espírita. Então é interessante perceber que aos 69 ele desencarna e Kardec também, mais ou menos nessa idade. E a gente vai percebendo que ao ter esse conhecimento da doutrina espírita de uma forma muito inesperada, assim que começaram a realizar aqui no Brasil a tradução das obras, porque tudo era em francês, né? O Espiritismo ele vem, né, da França, tudo era em francês e começaram a traduzir as obras para o português. O Bezerra de Menezes ele tem contato com um dos livros, o Livro dos Espíritos, que é também a porta de entrada de muitos outros espíritos que tiveram a oportunidade de compartilhar ou contribuir com a doutrina espírita na França, mas também no Brasil. E ele conhece essa obra e ele vem de uma família muito católica. E na hora que ele pega, ele está prestes a pegar um bonde. Aí ele pega o Livro dos Espíritos e ele fala assim: não é possível que eu vá para o inferno só por ler esse livro. Para a gente ter noção da mentalidade de Bezerra. E depois ele fala: meu Deus, eu com tanto conhecimento de filosofia tive esse pensamento. Porque lá estava intitulado o Livro dos Espíritos. E ele começa a ler, né, nessa viagem que ele faz, nesse bonde, ele começa a ler e ele vai percebendo que tudo aquilo que continha naquele livro, na obra, o Livro dos Espíritos, era algo que ele tinha muita afinidade. Então ele percebia que ele poderia não ter aquele conhecimento, mas o seu próprio espírito detinha aquele conhecimento, assim como ele disse. E tudo era muito simples de ser concebido, digamos assim. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, por exemplo, e quando nós temos essa afinidade ao observarmos a imortalidade da alma, isso é algo tão natural, e a gente para e pensa: isso aqui, eu não tenho como não acreditar nisso. Ou quando a gente compreende na doutrina espírita que fora da caridade não há salvação, e não é fora da igreja que não há salvação, e nos deparamos com esse conhecimento e abraçamos esse conhecimento e percebemos que isso adentra o nosso coração, a nossa mente de forma sublime, assim também aconteceu com Bezerra. Só que isso em todas as questões que ele observava dentro da doutrina espírita. O seu espírito já conhecia essa doutrina, porque ele trazia como missão também perpassar isso aqui no Brasil. E aí, quando ele chega, começa a estudar a doutrina espírita, começa a se aprofundar, ele com muito dom da oratória, Dr. Bezerra de Menezes acolhia e consolava com as palavras, mas é interessante perceber
que naquela época as sociedades espíritas, como se chamavam, não era como hoje. Não existia centros espíritas onde qualquer pessoa poderia sentar e estudar. Antes, a doutrina espírita, como os livros ainda, a maioria deles eram em francês, não tinha Chico Xavier ainda, não tinha as obras de Emmanuel, não tinha as obras de André Luiz, era tudo muito mais complexo. Então, geralmente, os intelectuais estudavam, e eles estudavam em grupos muito fechados, grupos pequenos, e nós tínhamos um outro tipo de grupos espíritas que eram dos religiosos. E aí, um lado se estudava mais a religião e outro se estudava mais a ciência e a filosofia. E aí nós tínhamos uma separação do movimento espírita. E aí uns eram mais intelectuais, outros mais simples, e eles não se misturavam. Veio o Dr. Bezerra de Menezes observando tudo isso e percebendo primeiramente que o mais importante da doutrina espírita não era o instruí-vos, era o amai-vos. Naquele primeiro momento, o que ele buscou fazer foi acolher e consolar os corações. E ele traz essa ideia, especialmente junto com a Federação Espírita Brasileira, de unir esses espíritas, de fazer essa ponte, de unificar o movimento espírita. Tanto que até hoje os trabalhos de unificação desse movimento que ocorrem é por conta do Dr. Bezerra de Menezes, que criou o que a gente conhece hoje como Centro Espírita. Um lugar onde a gente vem para tratar a alma. Ele, como médico que era, observava o Centro Espírita também como um hospital de almas. E ele começou a construir essa categoria que nós temos hoje, de Centro Espírita, onde todos são bem-vindos, onde existem palestras que servem para o consolo da humanidade, onde o que mais importa dentro dessas palestras não é somente o conhecimento intelectual, mas o consolo dos corações, o esclarecimento através dessa doutrina tão santa e tão bendita. Então ele começa a perpassar isso para as pessoas daquela época e aí ele traz uma nova roupagem, digamos assim. E aí nisso as pessoas começam também a ter uma visão diferente, uma visão nova da doutrina espírita, do espiritismo. Muitas pessoas começam a ser consoladas. E é interessante que, além disso, do conhecimento, ele percebia que era importante levar algo a mais. E o que seria esse a mais? Ele começa a implementar também a questão da homeopatia. O que ele fazia? Ele começava a apresentar ali, ele tinha as consultas que ele realizava dentro dos centros espíritas e, inclusive, ele prescrevia remédios homeopáticos para os irmãos, especialmente os irmãos mais necessitados, aqueles que não podiam recorrer a outros tipos de recursos ou de remédios. Então, ele nasce no dia 29 de agosto de 1831, na freguesia do Riacho do Sangue, é o nome, Ceará. Aí a gente já vê que ele já nasceu num local um pouco inóspito, mas assim se fez também para dar a sua contribuição naquele ambiente. No estado do Ceará, recebendo a pia batistal do catolicismo, dia depois o nome de Adolfo, que o nome dele é Antônio Adolfo Bezerra de Menezes. Aos 6 anos sabia ler, aos 7 iniciava o curso primário na Vila do Frade, aos 11 principiava o curso de Humanidades e Imperatriz. E aos 13 anos ele já era professor de latim da própria escola. A gente já percebe que ele veio com a missão certa, O tanto de conhecimento intelectual que tem uma criança, um adolescente. Imagina na adolescência, aos 13 anos, você começar a dar aulas de latim. Uma língua tão difícil e tão complexa. E ele desde muito cedo, já desde muito jovem, já apresentava todo esse conhecimento intelectual. E logo depois, seu pai, ele também era militar. E é interessante observar isso porque o seu pai tinha muitos recursos financeiros. E aí ele decidiu aderir à questão da política. E aí na política ele foi perdendo os recursos financeiros que ele tinha. E perdendo esses recursos financeiros, a família começou a entrar numa grande escassez. E o sonho de Dr. Bezerra era estudar medicina. E o que ele faz? Ele recorre aos familiares, que juntam uma determinada quantia de dinheiro e dão a ele, para que ele pudesse sair do Ceará e ir ao Rio de Janeiro estudar medicina. Na hora que ele chega no curso de medicina, ele já se destaca. Os amigos, os colegas, os professores, todos observam nele algo a mais, além da sua inteligência. E ali, se destacando, ele consegue, inclusive, conquistar corações muito bondosos que vão lhe ajudar mais tarde. E nisso, nós temos uma grande lição,
no dia em que Dr. Bezerra ele está muito angustiado porque ele está sem recursos financeiros para ajudar ali a pagar a mensalidade da faculdade, mas também para custear as suas outras dívidas, porque todos nós precisamos dos recursos financeiros. Não tem como viver, né, só de caridade. E ele precisava de recursos financeiros e em um momento ele decide recorrer aos céus. Ele faz uma prece e pede a Deus. E eu lembrei muito de Kardec nesse momento, porque Kardec, em um momento muito difícil da sua jornada, já como codificador da doutrina espírita, adoecido, onde ele estava sendo perseguido, onde sua casa e sua família estavam sendo apedrejadas, onde as calúnias lhe dilaceravam o coração, roga aos espíritos e pergunta: vocês se importam com a minha dor? Vocês se importam com o meu sofrimento? E os espíritos lhe dizem: se nós não nos importássemos, significaria que nós não te amamos. E aí Dr. Bezerra de Menezes, da mesma forma, antes de ser espírita, solicitando o auxílio do alto para as suas questões financeiras, mostrando também assim que Deus, ele se importa, e os bons espíritos, inclusive com as questões financeiras que acometem a nossa vida, com as dores, as aflições, sejam elas quais forem. E ele roga aos espíritos amigos, a Deus, melhor dizendo, e aí nesse momento, alguns dias depois, chega um rapaz, bate na porta do Dr. Bezerra e pede aula de matemática. Ele não gostava muito de aula de matemática, não. E aí ele reluta no começo, mas ele sabe que ele precisa do dinheiro e ele aceita. E aí o rapaz diz assim: não, mas eu quero pagar logo. Aí ele fala: não vou aceitar agora não. Quando você vier, no decorrer das aulas, você paga. Ele falou assim: não, mas é porque meu pai me deu uma mesada e se eu não lhe entregar logo todo o dinheiro, eu gasto. Aí ele aceitou. Foi na Biblioteca Nacional, pegou os livros para ajudar, né, o que ele precisava, e esse rapaz nunca mais apareceu. A quantia que ele pagou era justamente a quantia que Bezerra necessitava para quitar as suas dívidas naquele momento. Olha como a providência divina ela é sábia. Deus dá sempre. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então, dessa forma, começa ele a nos apresentar o quanto que Deus ele é generoso conosco. E que a gente precisa sim crer na sua bondade, crer na sua sabedoria e não nos preocuparmos. Porque em todas as suas dificuldades financeiras, ele nunca deixou de ajudar aqueles a quem precisavam. Certa vez ele prescreve uma medicação e também cuidados para uma criança e a mãe olha para ele e diz: eu não tenho como pagar. Eu não tenho como pagar nem a alimentação que você pede para o meu filho que está desnutrido, mas eu também não tenho como pagar a medicação. E ele pega, tira o anel de formatura que tem no dedo e entrega para a moça. E ela não quer aceitar. Ele fala assim, que aquele anel, o propósito dele era justamente isso, era ajudar os outros. Ele não tinha nem para ele, digamos assim, mas o pouco que ele tinha, ele ajudava quem precisava. E aí, muito influente dentro da academia, né, da medicina, um professor dele chama ele para ajudá-lo como cirurgião no exército. E aí o Dr. Bezerra de Menezes começa a ganhar um pouquinho mais. Ele começa a ter um pouco mais de recurso financeiro. Aí a gente pensa assim: então a vida dele vai mudar. Não, porque o que ele ganhava de um lado, ele tirava de outro, dando medicação àqueles que necessitavam. Ele mesmo ali prescrevia o medicamento, às vezes ele mesmo comprava o medicamento. Ele atendia numa clínica, mas ele também atendia em casa. Ele começou a atender em casa porque na clínica ele tinha a obrigatoriedade de cobrar, e em casa não. E aí ele começou a atender em casa porque ele percebia e ele sabia que ele não poderia deixar aquele conhecimento todo preso dentro dele e dar a alguns poucos que só teriam o mérito de receber caso tivesse recursos financeiros. Porque naquela época tudo era muito difícil. E aí o que ele faz? Ele começa a atender de graça. E os amigos dele, né, os colegas, acham ele um louco. Como assim? Sua clínica está lá no centro da cidade, isso no Rio. Poucas pessoas frequentam a sua clínica, como diz a literatura, estava às moscas, mas a casa dele sempre cheia de gente. E foi em pouco tempo para que as pessoas começassem a falar para outras pessoas daquele médico tão exemplar. E assim ele começa a ganhar nome. Inclusive se envolve com a política. Dr. Bezerra de Menezes se envolve com as questões políticas, se torna deputado. Nós observamos a sua carreira dentro da política, uma carreira sublime, exemplar. Em determinado momento, por não conseguir sustentar, né,
a dificuldade que é a política, por muitas vezes se deparar com a corrupção, ele sai durante um tempo, mas depois ele retorna, porque sabia que parte da sua missão também era ajudar naquele meio. E assim ele faz. E a literatura apresenta toda a trajetória de Bezerra de Menezes, inclusive dentro da política, como muito sublime, sempre ensinando, sempre instruindo e sempre servindo de auxílio àqueles a quem necessitavam. E é importante também nós recordarmos que Bezerra de Menezes até hoje nos ajuda. Hoje em dia, no plano espiritual, nós, quando temos um adoecimento, que o conhecemos, podemos pedir o seu auxílio, podemos pedir que venha interceder por nós, que a sua equipe, que a sua caravana venha até a nossa casa, até o nosso lar, ao lar de um enfermo, de um doente, e rogar-lhe o auxílio. Quantas vezes já coloquei um copinho de água à noite do lado da minha cama, pedi ao Dr. Bezerra de Menezes para fluidificar, para uma enfermidade ou até mesmo as angústias que me dilaceram a alma, e no dia seguinte, ao tomar aquela água com o medicamento necessário, senti-me revigorada. Dr. Bezerra de Menezes, ele tinha fluidos tão benéficos, que uma vez um rapaz me procura muito angustiado, estava passando por um processo de adoecimento, e nesse dia ele não poderia ajudar o rapaz, ele não tinha como ajudar. E ele falou assim, meu filho, fez uma prece a Deus e falou assim, meu filho, que eu posso lhe dar hoje é um abraço. E ele abraça aquele rapaz. Quando ele chega em casa, aí ele pede para o rapaz, quando chegar em casa, abraçar todos da família. Ele estava passando por dificuldades financeiras, esse rapaz passava também, né, pelo processo de adoecimento, e aí se chama até o abraço milagroso, porque na hora que ele chega em casa, ele abraça a esposa, abraça os filhos e dorme. No dia seguinte, passa, né, a enfermidade que lhe acometia. No dia seguinte também, inclusive, eles nem sentem fome, dormiram sem comer, mas em momento algum sentiram fome, é isso que o Senhor relata. E aí no dia seguinte, eles acordam se sentindo muito bem, ainda alimentados pelo abraço do Dr. Bezerra de Menezes, e logo, dias depois, esse rapaz encontra um outro rapaz que lhe oferece emprego. E aí ele volta para o Dr. Bezerra de Menezes para lhe relatar o caso e agradecer a ele. Porque o abraço milagroso lhe ajudou. Lhe curou não só a doença física, mas lhe consolou a alma, consolou aquele seio familiar que estava totalmente desestabilizado pelas aflições que lhes acometiam, e também o ajudou na recuperação da sua própria conduta, da sua própria caminhada, dando-lhe inclusive a oportunidade de um trabalho. Outros que recorreram a Dr. Bezerra de Menezes, inclusive foi Chico Xavier. E essa história do Chico ela é muito engraçada, porque quando o Chico se sentiu em algum momento muito adoecido, ele sofria da angina, né, ele se sentiu sufocado, e ele estava, né, passando por esse sofrimento, por esse adoecimento, e aí Chico recorre a quem? A Sheila, querida. Ele chama a irmã Sheila, porque ele tem certeza absoluta que ele vai desencarnar, que ele vai morrer naquele momento. E aí, muito angustiado, ele chama a irmã Sheila chega próximo a ele, aí ele olha para a irmã Sheila e ele diz, irmã Sheila, querida, percebo que vou morrer. Se eu morrer hoje, você pode me receber no plano espiritual? Sheila olha para Chico e diz assim, não, meu filho, hoje eu não posso, porque Emmanuel acabou de reservar uma reunião comigo. E aí ele se lastima, ele chora, e aí ele vai e pede depois a Emmanuel. Aí Emmanuel chega e diz, não, meu filho, eu não posso lhe ajudar. E ele, mas Emmanuel, mas eu sinto que eu vou morrer. E Emmanuel diz, sim, e se morrer você volta para esse lado de cá. Nós não estamos aqui, sua vida vai continuar. Sim, mas eu gostaria, eu sei que eu não tenho mérito, mas eu gostaria que alguém me recebesse do outro lado. E Chico angustiado, e Emmanuel vai embora e deixa Chico. E aí lhe aparece Bezerra de Menezes. E aí quando ele vê o Dr. Bezerra de Menezes, eu sei que eu não tenho mérito, mas eu não peço como homem, porque como homem eu não tenho mérito, eu peço como besta. Porque ele dizia que o seu corpo, né, era um burrinho, que estava ali só de instrumento para a missão que ele tinha, né, na mediunidade. E aí o Dr. Bezerra de Menezes, mas como besta, ele é, você que é veterinário. Porque Chico ele tinha essa compreensão do corpo físico como sendo só matéria.
algo que se esvai. E ele precisava se sentir melhor, não por outra coisa, a não ser a execução da tarefa que lhes aguardava, que lhe esperava. Ele precisava estar bem para continuar psicografando os livros, para continuar o seu trabalho. Ele tinha uma jornada muito intensa de trabalho mediúnico durante todos os dias. E aí o Dr. Bezerra de Menezes lhe prescreve um medicamento e Chico vive aí mais 40 anos. Para a gente perceber a sensibilidade desse coração. Para a gente perceber o quanto que ele era solícito a todos aqueles que o chamavam. E quanto que ele era doce também. E isso que vai diferenciar Bezerra de Menezes dos demais. Nós vamos compreendê-lo aqui no Brasil como sendo o Kardec brasileiro. Porque nenhum, diz a literatura, fez tanto pelo Espiritismo no Brasil quanto Bezerra de Menezes. Quanto ele organizando essa doutrina, da forma que organizou, unindo o movimento espírita, unindo os corações espíritas, auxiliando aqueles que necessitavam. E é quando chega o dia da sua morte, do seu desencarne, aí eu já peguei uma orientação. Por quê? A gente tem muito medo de morrer, né? A gente fala, mas eu não tenho medo de morrer não, mas eu acho que eu seria bem um Chico. Na hora que estivesse chegando, quem é que vai me receber do outro lado? Como é que vai ser? Será que Porque eu também acho que eu não tenho muito mérito. Mas eu ficaria nessa angústia, né, de quem me receberia do outro lado. Mas no dia que foi para Chico morrer, o que ele fez, quando percebeu que seu momento se aproximava, ele anda pela casa, se despede e ele faz um Pai Nosso. E ele diz, Pai Nosso, que estás no céu, e aí o seu espírito é retirado do seu corpo. Bezerra de Menezes da mesma forma. Quando ele percebe que a morte se aproxima, Bezerra de Menezes entra em prece. Olha o tamanho da evolução desse espírito. A gente chora, se desespera, vê o espírito chamando. Venha, meu filho. Não vou não, calma, só mais um pouquinho, me dá só mais uma hora, eu preciso falar com uma pessoa. Bezerra faz o quê? Serenamente uma prece. E antes também de terminar sua prece, é retirado do corpo e chega ao plano espiritual, sendo muito bem recebido pelos espíritos que lhe aplaudiam pela sua trajetória, pelo sentimento de dever cumprido. Porque o que vai transformar a nossa vida do outro lado desta vida é justamente isso. A gente se angustia com a questão da morte, do desencarne, porque nós sabemos, na maioria das vezes, intimamente, que nós não realizamos tudo o que a gente tinha que ter realizado. Quando a gente vem para cá, a gente faz um planejamento lá no plano espiritual. A gente organiza toda a nossa vida. A gente sabe quais são os nossos propósitos, as nossas missões, com quem nós precisamos nos reajustar. E na maioria das vezes, quando nós percebemos que esse momento está próximo e que a gente não realizou tudo aquilo que a gente precisava realizar, a gente se angustia, a gente sofre por isso. E nós observamos com essa chegada de Bezerra, de Chico, desses grandes espíritos, claro que nós ainda não temos esse mérito, mas nós percebemos que quanto mais fizermos pela nossa própria vida, por aqueles que estão ao nosso redor, tentando todos os dias cumprir com os deveres que nos são impostos, mais nós conseguiremos chegar do outro lado da vida com esse sentimento de dever cumprido, regenerados, reformulados. Não precisaremos passar por mais sofrimentos após a morte. E quando nós observamos a vida desses espíritos e percebemos também a grandiosidade moral, podemos pensar: como seria a categoria do sofrimento deles? Porque nós sabemos que Chico sofreu muito. Chico passou por grandes dores, de todas as formas. As calúnias, logo na infância, mas Bezerra também passou pelas suas dores. E é interessante perceber que Bezerra de Menezes, já espírita, ele conseguia acolher, consolar os corações, ele conseguia, inclusive, através das suas preces, das suas emanações, curar alguns doentes, e como Divaldo diz, curava, inclusive, pessoas com transtornos mentais, com psicopatias e tantos outros adoecimentos, mas dentro do seu lar tinha uma criatura que ele não conseguia curar, que era seu filho. Bezerra de Menezes, durante anos e anos e anos, sofreu com seu filho dentro do lar, que vivenciava, né, uma espécie de psicopatia. E ele não conseguiu um dia sequer ver seu filho lúcido. E é claro que o filho passava por aquela provação por questões que estão relacionadas ao passado, era um débito que ele precisava restaurar, mas também eram questões de obsessão. Imagina só,
Você tem um filho que está passando por um profundo processo de obsessão, não consegue ver o lúcido, mas os outros tantos que adentravam no centro espírita com o mesmo processo de obsessão, muitas vezes eram auxiliados por Dr. Bezerra de Menezes. Nesses momentos a gente pode até questionar a Deus, né? Por quem que Ele olha? Nós talvez faríamos isso, mas Bezerra de Menezes aceitou o fardo, abraçou a tarefa e assim prosseguiu. Fazia o que podia pelo filho, mas também não questionava a sua condição. E um dia, numa reunião mediúnica, chega, manifesta um espírito sofredor e diz a ele que naquele momento, explica que era o obsessor do filho e que naquele momento ia se afastar do filho de Dr. Bezerra de Menezes. E aí ele explica, né, que todo aquele processo de adoecimento do filho se dava por conta desse espírito. E ele diz, só que nós temos uma simbiose tão grande que na hora que eu me afastar dele, ele morre. Por isso, na hora que terminar esta reunião, você vai correndo para casa para se despedir do seu filho. E aí, muito aflito, o Dr. Bezerra de Menezes, na hora que termina a reunião, ele corre para casa. E aí, na hora que a esposa vê o Dr. Bezerra de Menezes, ela diz, nosso filho está curado. E Bezerra de Menezes, a imagem que ele tem é do filho, sentado na cama, lúcido, conversando. E é interessante que ele não lembra de nada. Ele não lembra dos tormentos, dos processos que passou, o filho não lembra de nada, está lúcido. Pela primeira vez, Dr. Bezerra de Menezes observa o filho lúcido. E aí o filho olha para ele e diz, eu só estava esperando a sua chegada. Adeus, meu pai. E morre. Qual coração materno ou paterno suportaria tal dor? Que coração seria forte o suficiente para observar uma situação como essa e ter a resignação de agradecer a Deus, porque agora seu filho estava liberto. Agora seu filho poderia viver de fato a verdadeira vida e viver sem aquele espírito que o perseguia. E é tão interessante isso, porque o espírito que perseguia aquele menino, filho de Dr. Bezerra, diz que pela convivência que teve, ali obsediando o filho, e pela convivência que teve com o Dr. Bezerra, ele próprio decidiu se transformar. Ele próprio decidiu mudar a sua conduta. E quando o Dr. Bezerra de Menezes ele chega no plano espiritual, que apresentam a ele várias outras atividades e funções nesse plano e em outro, ele diz, não, eu quero continuar na Terra. Eu quero continuar aqui, auxiliando aqueles que necessitam. E hoje em dia a gente pode se perguntar, o que é que Bezerra de Menezes ele anda fazendo no plano espiritual? Hoje em dia, no plano espiritual, ele observa aqueles espíritos sofredores, aqueles espíritos difíceis. Ele realiza os trabalhos necessários para o auxílio desses irmãos e quando percebe que esses irmãos estão um tanto regenerados, ele os convida para a sua seara. Por isso que hoje nós conhecemos a falange de Dr. Bezerra de Menezes. Os espíritos que trabalham com o Dr. Bezerra de Menezes são espíritos regenerados pelo trabalho que o Dr. Bezerra de Menezes realiza. E pela gratidão imensa de ser auxiliados por ele, eles também começam a cumprir essa missão de auxílio àqueles que necessitam, de ajudar aqueles que precisam. Então, hoje em dia no plano espiritual, ele olha por nós, mas toda a sua equipe também nos envolve. E essa equipe é a equipe de regenerados, de espíritos muito sofridos, de espíritos muito difíceis, que quando o Dr. Bezerra de Menezes nos olhou, percebeu neles uma ponta, como a gente diz, de possibilidade de reajuste e investir tempo, preces e o que podia para auxiliá-los. E assim, nós temos também essa grande lição de que nós, mesmo com os nossos desvios, mesmo com as nossas dificuldades, que todos nós que estamos aqui hoje também podemos nos regenerar e ajudar aqueles que necessitam. E quanto antes, ter assim como Bezerra, esse compromisso com a caridade, com ajudar aos outros. Porque ajudando aos outros, nós também fazemos muito por nós mesmos. E eu gostaria aqui de ler, para que a gente possa, mais uma vez, se recordar,
Quem apresenta a missão de Dr. Bezerra de Menezes é o Espírito Ismael. O Espírito Ismael, ele é o governador espiritual do Brasil. E é interessante porque ele diz assim, descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços. Qual é o alvo sagrado dos esforços de Ismael e dos seus espíritos? O Brasil. Esse lugar que acolhe, esse lugar que auxilia, esse lugar onde... Imaginem só, a doutrina espírita ela foi iniciada, digamos assim, na França. Só que a nação que abraçou foi o Brasil. Por quê? Porque o povo brasileiro ele traz essa missão, inclusive, de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E ele continua. Arregimentarás todos os elementos dispersos, ou seja, ele vai juntar tudo aquilo que tinha de disperso, com as dedicações de teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Para que os propósitos de regeneração pudessem se cumprir, nós estamos atravessando esse momento na Terra de transformação como um todo. Era necessário que alguém viesse para organizar esse movimento. E esse enviado foi Bezerra de Menezes. Hoje, observei uma palestra do Jorge Alahá e ele falava a respeito do fôlego, que a espiritualidade amiga nos deu. Como assim? Na Idade Média, com as Inquisições, uma falange de espíritos se reuniu e começou a observar de que forma poderia ajudar a humanidade, que nesse momento sofria tantas dores e tantos espíritos perversos estavam sobre a terra. E aí eles decidiram que iriam organizar um lugar no plano espiritual para uma espécie de guardar esses espíritos muito perversos para que os outros pudessem se reestruturar espiritualmente para que mais tarde eles voltassem. E aí o Jorge Alahá fala até a respeito do Apocalipse, né? Que o Satanás iria ser guardado, né, por 1000 anos e depois retornaria para a Terra. Aí ele fala, pois é, Satanás está retornando. Mas no sentido de que muitos espíritos desses, que eram espíritos perversos, endurecidos, que eram espíritos que naquele momento ainda não tinham condições de conhecer a verdade de Jesus, de se regenerar, de se transformar, que esses espíritos eles foram guardados no plano espiritual e agora pouco a pouco eles retornam. Só que eles retornam no momento em que a humanidade está mais fortalecida espiritualmente. Por isso que quando nós falamos que quando nós observamos a doutrina espírita nos apresentar que essa terra é muito melhor que antes, é nos apresentando que os nossos corações estão mais fortalecidos na base do Evangelho. E quando nós nos percebemos nesse ambiente, estudando a doutrina espírita, estudando o Consolador Prometido, e quando nós saímos daqui com a intensa vontade de praticar, é porque essa regeneração está dando certo. Mas se nós por vezes encontramos alguns perversos, e perversos não é só aqueles que a gente pensa, né? Mas eu ainda tenho tanto a me melhorar, eu sou tão imperfeito. Não, é perverso, que não tem a capacidade de se sentir tocado ainda, pouco que seja pelo amor, porque esses espíritos ainda habitam a terra e nós sabemos. Então ele diz que nós tivemos essa oportunidade e esse fôlego, e muitos espíritos foram enviados à terra, e Bezerra de Menezes foi enviado ao Brasil para nos preparar para esse momento, para construir em nós esse alicerce, essa fortaleza, para aprender a lidar com esse momento tão difícil, onde esses irmãos que precisam, não do nosso julgamento, não do nosso repúdio, mas especialmente do nosso acolhimento, do nosso exemplo e do nosso amor, para que a gente pudesse juntos ser conduzidos ao próximo passo, a esse caminho regenerador da humanidade. Porque como Cristo disse, nenhuma ovelha se perderá. E se nenhuma ovelha se perderá, nós que estamos nesse rebanho, temos o direito, a obrigação de auxiliar as outras ovelhas que estão no mesmo barco que nós. E se percebemos uma ou outra se desviando do caminho ou mais afastado do que deveríamos, é nosso dever chamá-los para próximo.
ajudá-las, porque o Cristo faz a parte dele para todas as ovelhas, mas nós também temos que fazer a nossa. Não é um só Deus, um só pastor, um só rebanho? Então, se nós estamos juntos nesse rebanho, esse rebanho ele só conseguirá seguir todos juntos. A parábola não é assim? Quando o pastor ele vai procurar a ovelha, ele não deixa as ovelhinhas todas lá e vai procurar uma só? Elas não saem do lugar, não. Elas só vão sair do lugar depois que o pastor busca a que estava perdida. Então, assim também somos nós. Nós queremos muito o próximo passo, esse mundo de regeneração que nos aguarda. Mas para isso acontecer, muitos corações precisam ser regenerados. O nosso e muitos outros por aí. E se nós podemos ajudar a potencializar esse processo na humanidade, sendo também instrumentos desse amor, desse consolo, acolhendo aqueles que nós encontramos no caminho, que o façamos para auxiliar nesse momento. E aí nesse parágrafo ele finaliza dizendo assim: não precisamos encarcerar aos teus olhos a delicadeza da missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos. A força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios da nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compreensão do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Se a nossa luta é grande, se a nossa luta é difícil, muito maior, como ele diz, é a compreensão do Senhor, que observa essa luta de perto, que tem a possibilidade de sondar o nosso coração e saber exatamente quais são as nossas dores, quais são as nossas dificuldades, qual é o medicamento que nós precisamos, e ele todos os dias coloca esse medicamento para nós. Só que a gente precisa beber dele. Essa é a grande diferença. Quando Jesus ele diz: vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados e aflitos e eu vos aliviarei, ele pede uma coisa: vinde a mim, para que tenhamos também a atitude de buscá-lo. Jesus ele dá um medicamento. O que nós precisamos fazer? Tomar da forma como nós deveremos. A maioria das vezes nós temos dificuldade em fazer o uso de um antibiótico que é oral, né, Márcio? E a gente precisa fazer durante um determinado tempo. Agora imagine as decisões morais para o refazimento e a construção das nossas vidas. Essa também é uma difícil tarefa, mas que nós precisamos cumprir. E para finalizar, eu gostaria de ler aqui um trechinho de uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, pelas mãos de Chico, do livro Caminho Espírita. Ele diz, mais uma vez consolando os nossos corações: diante de tudo estabelece Jesus para nós todos uma conduta básica, de que todas as providências exatas se derivam para a solução dos problemas no caminho da vida. Sombra, caridade da luz. Ignorância, caridade do ensino. Penúria, caridade do socorro. Doença, caridade do remédio. Injúria, caridade do silêncio. Tristeza, caridade do consolo. Azedume, caridade do sorriso. Cólera, caridade da brandura. Ofensa, caridade da tolerância. Insulto, caridade da prece. Desequilíbrio, caridade do reajuste. Ingratidão, caridade do esquecimento. Diante de cada criatura, exerçamos a caridade do serviço e da bênção. Todos somos viajores na direção da vida maior. Doemos amor a Deus na pessoa do próximo. E Deus, através do próximo, doar-nos-á mais amor. Por isso que o título da nossa palestra hoje é Bezerra de Menezes e a Coragem de Amar. Porque aqui ele nos apresenta a lição sublime do amor em ação, que é a caridade. A caridade das mais diversas formas. Desde a forma de lidar com uma ingratidão, de lidar com o irmão que sofre, até mesmo de lidar com as mazelas do próprio coração. E Bezerra, ele também apresenta nessa sua alma esse sublime da caridade, do amor, porque ele tinha um sentimento que nós aprendemos no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, como sendo da piedade. A piedade que é a virtude do coração. E essa piedade é justamente um momento em que nós nos internecemos pela dor alheia.
É um momento em que a dor alheia ela toca de forma tão profunda no nosso coração que nós sabemos que a gente não pode ficar parado diante daquele sofrimento, que a gente precisa agir, que a gente precisa fazer algo. Porque pena é olhar, estou com pena, a gente sente, mas a gente não faz nada. Esse é o sentimento de pena. O sentimento de piedade, quando nos apiedamos do outro, é justamente quando o sofrimento do outro toca tão profundamente no nosso coração que a gente não pode ficar parado. A gente não pode só observar e não fazer nada. A gente começa a ter uma atitude a partir daquilo e auxilia da forma que pode, com uma oração, com os ouvidos atentos, com material, se tivermos material a dar, mas percebendo que o que Cristo espera de nós é a ação, é a atitude, de nós para conosco, de nós para com o próximo. E que essa atitude ela seja sempre benevolente, amorosa e caridosa. Para que a gente, assim como Bezerra de Menezes, comece a traçar o caminho da nossa própria regeneração. Para que a gente possa ir junto com o movimento que toda a humanidade faz. Para que a gente se modifique hoje. Para que a dor ela não precise dilacerar por mais tantos e tantos séculos o nosso coração. Para que a gente não precise ficar aprendendo com ela, porque o amor bate primeiro na porta para ensinar. A gente fecha na cara do amor, a dor, ela chega atrás. Porque ela não pergunta se a gente quer. Então, que a gente possa ter como exemplo Dr. Bezerra de Menezes, que nós possamos também pedir o seu auxílio nos momentos de dores e de aflição, que nós podemos pedir também aos nossos irmãos que sofrem, interceder, pedir a Ele que auxilie e que a gente possa ter uma noite e um momento mais adiante, tranquilo e em paz. Muito obrigada. Hoje nós não vamos ter passe individual. Nosso passe ele vai ser coletivo.